Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre as características técnicas necessárias para poder montar um projeto de WLAN. Então, vem comigo para o vídeo. Nesse vídeo então, nós vamos falar quais são as características técnicas necessárias para você conseguir fazer um projeto de WLAN. Então, em primeiro lugar, quais são as informações mínimas básicas necessárias? A gente não consegue fazer um projeto de WLAN, um projeto de rede wireless, se a gente não tiver no mínimo essas informações que eu vou passar aqui. Então a primeira delas, e até chega a ser meio óbvio, é a quantidade estimada de usuários que você vai ter na sua rede, né? Por quê? Porque isso é uma informação muito importante para a gente poder selecionar a quantidade de rádios necessárias para aquela área em específico. 2. Infraestrutura, se será elétrica ou se será ótica via fibra ótica. Por que essa informação é importante? Porque dependendo da infraestrutura, você vai selecionar um determinado tipo de access point. Lembrando que eu falei no vídeo anterior em relação às nomenclaturas e às limitações dos access points, deixar o cardzinho para vocês aqui agora daquele vídeo, eu menciono a respeito dessa infraestrutura. Você vai colocar um access point se for elétrica, ou se você vai colocar outro access point, outro modelo de access point se for infraestrutura ótica. 3. Alimentação, se será via PoE ou se será via fonte AC/DC. Também por que essa informação é importante? Porque vai cair na mesma característica que eu mencionei do nível 2. Alguns access points não têm a funcionalidade de serem alimentados via fonte AC/DC, eles só funcionam via PoE. Né? Então, por isso que essa informação é bastante importante também para poder delimitar, filtrar, né, quais os equipamentos corretos necessários para essa rede. Item 4. Quanto de link será fornecido? Por que essa informação é importante? Porque também vai delimitar o modelo do rádio. Os rádios da Huawei da Linear Engine podem ir de 1 gigabit por segundo na interface wireless até 10 gigabits por segundo. Por isso que essa informação é importante. Então, dependendo da quantidade de link mínima que será fornecida, talvez os rádios mais baratos, os rádios de entrada, não sejam suficientes para poder propagar esse throughput necessário. Quinto item, se a instalação vai ser indoor ou outdoor. Por que essa informação é importante? Porque vai delimitar também qual é o modelo de rádio a ser utilizado para a instalação. Rádios que só funcionam em ambiente indoor não podem ser instalados outdoor e vice-versa. 6. A necessidade de hotspot. Isso é um fator muito importante e crucial para você poder montar o seu projeto de WLAN. O que significa hotspot? Significa um local que você vai ter o cadastramento e a inscrição dos seus usuários. Por exemplo, através de um usuário e senha, ou através de um questionário onde você vai perguntar nome, endereço, CPF, CEP ou qualquer coisa do gênero. Então, se você precisa de um cadastro dos seus usuários, é necessário o hotspot. E se for necessário o hotspot, aí a gente só consegue fazer com os equipamentos da Huawei através do iMaster Cloud Campus, que é o cloud da Huawei para a gente poder fazer tanto a parte de hotspot, do cadastro, do gerência dos usuários, quanto também a instalação e a manutenção dos rádios. Por outro lado, se você não precisa fazer o cadastro dos seus usuários, se você quer simplesmente fornecer o Wi-Fi através de um SSID ou uma senha, aí o hotspot não é necessário. Item 7. Isso é uma informação muito importante. Nome da empresa e do contato responsável. Por quê? Porque mesmo a gente fazendo esse questionário e tendo essas informações, às vezes acontece de surgir alguma dúvida nova. Então é muito importante ter o contato da pessoa responsável, tanto pela parte de infraestrutura, da instalação da infraestrutura, como a parte de manutenção e gerência disso depois da rede já instalada. 8. Precisa de switch? Pode parecer uma pergunta simples, até boba, mas na verdade isso às vezes passa despercebido, porque nós estamos falando de uma rede wireless, uma rede WLAN, mas atrás do access point tem outros ativos de rede extremamente importantes. O switch é um deles. A rede não vai funcionar sem um switch. Pode ser que a rede também não funcione sem um roteador, dependendo da necessidade. Então, o switch é um equipamento obrigatório, por isso que essa informação é importante. E por último, o item 9. Se é possível fornecer a planta do local. Aqui a gente já vai subir um degrau em relação a um projeto de WLAN, ao estudo de WLAN. Por quê? Porque se a gente tiver a planta do local e junto com todas essas 8 informações em cima,
a gente consegue fazer um estudo propriamente dito do projeto, do cenário de utilização, que é o Service Turbo Cloud. Essa é uma ferramenta online que a Huawei tem para fazer estudo de viabilidade técnica. E agora, baseado nisso, a gente vai em relação às observações técnicas. Então vamos lá. Primeiro item, não será sempre que o cliente terá ou fornecerá a planta. Isso é muito comum de acontecer, principalmente se for cliente, empresa pública. Nesse caso, a gente pode estimar a área de cobertura por unidade de access point, por rádio, mais ou menos em torno de até 70 metros de raio, se for na frequência de 2,4 GHz, e até 35 metros de raio, se for na frequência de 5,8. Esses dois valores servem para modelos indoor. Se nós formos considerar para modelos outdoor, aí na faixa de 2,4, uma estimativa de até 80 metros de raio, e na faixa de 5,8 até 45 metros de raio. Lembrando que tudo isso é estimativa. Quem vai mostrar exatamente a área de cobertura e quantos rádios serão necessários será o projeto dentro lá do Turbo Cloud, como eu mencionei. Item número 2, quantidade de usuários por AP. Lembra da primeira pergunta do slide anterior? Exatamente essa. Por que essa informação é importante? Porque cada rádio da Huawei, cada access point da linha Engine da Huawei, você consegue pendurar até 1.000 usuários no total simultaneamente. Porém, existe uma divisão. Você consegue colocar isso nos equipamentos que são dual radio. Então você vai conseguir pendurar até 512 usuários na interface de 2,4, mais 512 usuários na interface de 5 GB. O número correto é 1024, né? Se a gente for somar as duas interfaces, vai dar 1024, a gente fala 1000 para considerar aí um arredondamento, para facilitar. Existe também a possibilidade de você pendurar todos os 1000 usuários só na interface de 5 GB. Nos access points que são triple radio, ou seja, ele tem uma interface em 2.4 e duas interfaces em 5 GB, aí a matemática muda um pouco. Você consegue pendurar até 128 usuários no 2,4 e 512 em cada interface de 5 GB. Então, na verdade, ele consegue pendurar uma quantidade um pouco maior de usuários do que os rádios que são dual radio. Terceiro item, o modo de operação da rede. Também por que essa informação é importante? Porque de acordo com o que o Daniel Lima explicou no vídeo dele, vou deixar o cardzinho para vocês verem aqui agora, o rádio opera em 3 modos, modo FAT, modo FIT e modo Cloud. O modo FAT, de uma forma bem simplista, é a gerência individual. Você vai gerenciar o rádio um por um. Então, se você tem na sua rede 5 rádios, você vai fazer 5 gerências. O modo FIT, você precisa ter uma controladora física, que é um próprio switch da Huawei. Os switches da Huawei da linha H já tem a função de controlador embutida. Então, o próprio switch vai gerenciar os rádios. Esse é o modo FIT. E o modo Cloud é o modo que você vai gerenciar tudo 100% na nuvem. Todos os rádios, independente da quantidade, inclusive os switches, roteadores e firewalls, você vai gerenciar tudo através da cloud. E por que essa informação é importante? Porque aí vai cair naquela observação, naquela característica do slide anterior, se você vai precisar ou não do iMaster Cloud Campus. E por último, o modo 4, que é o estudo de viabilidade técnica, que é o WLAN Planner. Isso aqui a gente vai deixar, é um assunto bem específico, a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então, se você pretende fazer um estudo real, com planta, tudo bonitinho, existe uma ferramenta, que é essa aqui, ó, o WLAN Planner, chamado Service Turbo Cloud. Essa é uma ferramenta gratuita online que precisa de um cadastro da Huawei. Se você já for cadastrado na Huawei, se você for parceiro da Huawei, com o mesmo usuário e senha você consegue acessar esse planner e fazer o seu projeto, literalmente. Você vai importar a planta e começar a colocar quantidade de usuários. É possível colocar também bloqueios, por exemplo, parede, porta, janela, o tipo de parede, o tipo de porta. Isso tudo ele vai atenuando o sinal e colocar de uma forma visível com os access points na planta a área de cobertura, se tem área de sombra, se não tem. E ele vai colocar principalmente a quantidade de rádios necessários para poder fazer uma cobertura de 100% da área, por exemplo. Mas esse assunto aqui a gente vai guardar para um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente viu quais são as informações básicas necessárias para poder montar um projeto de WLAN. Se você gostou desse vídeo de verdade, curte, se inscreve no canal e compartilha. Comente também que a gente responde todos os comentários. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, muito obrigado e como sempre, vem pra Celete!